Salve, salve, guerreiros! Vamos lá! A temática desse encontro vai falar acerca dos direitos e vantagens. Olha que tal! Muito bom esse encontro, né? Para falar acerca de o que vai influenciar na vida de vocês, tá? Em primeiro momento, nós temos o vencimento e a remuneração, tá? O vencimento disposto ali no artigo 62 é retribuição pecuniária pelo desempenho das atribuições inerentes ao cargo. Trocando em miúdos, o vencimento é o mínimo que vocês vão receber, tá? Fazendo um paralelo, um comparativo aí com a esfera privada, lá na esfera privada as pessoas quando recebem o mínimo é o salário mínimo nacionalmente unificado, ou piso da categoria, ou salário profissional. No setor público, vocês, detentores de cargo efetivo, vão receber o vencimento. E tudo que gerar o mais no vencimento, aquele plus, vai se chamar remuneração. Agora, o que vai atrelar a minha remuneração? Vencimento mais vantagens. Então, até se vocês quiserem colocar ali, né, gente, até para facilitar, vencimento mais vantagens vai ser igual a remuneração de vocês, tá? E aí o legislador instituiu as vantagens em grupos. 3 grupos, na verdade. Indenizações, adicionais e gratificações. Então, a partir do momento que você recebe uma indenização, um adicional, uma gratificação, vai gerar a sua remuneração, tá? Vencimento mínimo, remuneração o máximo. Tudo bem? O artigo 70 dispôs ali indenização, de novo, adicional e gratificação. Artigo 71 trouxe de forma objetiva ajuda de custo, diária e transporte como indenização. Vou anotar os respectivos artigos aqui e nós vamos explicar, ok? Então, meus caros, nós temos como indenização ajuda de custo, tá? Ajuda de custo será devida ao servidor que foi removido no interesse da administração. E ajuda de custo, gente, é para indenizar a passagem, né, do servidor, porque vai ter uma mudança de comarca. Então, por exemplo, o servidor foi lotado em Curitiba, e aí o chefe dele fala, olha, você vai ser relotado lá em Cascavel. Gente, nós temos que considerar que vamos fazer uma mudança do servidor, da sua família e seus pertences. Aí vem o servidor, o legislador e fala, vamos indenizar ele por meio de ajuda de custo. O valor aqui não é muito atrativo, mas está disposto como uma remuneração. Então, a ajuda de custo é igual a uma remuneração. Diária. Diária, as famosas diária e malfadada diária, né, meus caros? A diária é quando o servidor está fazendo aqueles famosos cursos em razão da administração pública e vai fazer aí, obviamente tem que ter uma pernoite, tá? Inclusive, quando a gente fala de comarca próxima, né, região metropolitana, não há o que se falar, né? Mas quando a gente está falando que está dentro do estado, do país, ou por que não no exterior, existe a figura da diária, que é para compensar a passagem, a hospedagem, a alimentação e o transporte, tá? E por fim, nós temos o transporte. O transporte aqui, leia-se combustível, tá? Que é quando você utilizou de questão própria para a administração, tá? No judiciário é muito comum os processos antigamente, hoje é tudo no eletrônico, né? Mas antigamente os processos físicos, então tinha muito volume. Então imagina que você está lotado aqui no Fórum Civil da Cândido de Abreu, precisa levar o processo lá para a fase recursal no Tribunal de Justiça, não tem um carro disponível, não tem uma viatura, não tem um carro oficial, aí você vai utilizar de deslocamento próprio, né? Então, táxi Uber, né? Porque a administração vai te indenizar em relação ao combustível, tá? Professora, fui com meu veículo próprio. Tudo bem, abasteça, pega a notinha e você será indenizado nesse sentido. Tudo bem? Sem medo de ser feliz. Aliás, gente, esse tema é muito fácil, né? Não tem dificuldade, que aliás eu nem aposto na prova de vocês, tá? Adicionais, gente, trazido como o legislador aqui no plural, mas na verdade a gente só tem um, tá? Que é por efetivo exercício a cada 5 anos. O famoso quinquênio, já ouviram falar? Lógico que sim. A cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor vai ter um aumento, né, diretamente no seu vencimento de 5%, tá?
sendo no máximo de direito 25%, tá? E aí isso, óbvio, vai incorporar ao seu vencimento. Porque incorporar isso você vai levar durante toda a sua vida ativa, que vai ter o reflexo na tua inatividade, chamada de aposentadoria. Com exceção desse adicional, vocês viram que todos os outros são temporários, né? Então, as pessoas sempre perguntam, professora, incorpora ou não no meio vencimento? E a resposta é, tudo que é temporário não incorpora. Se tem um caráter permanente, aí incorpora. Então, por exemplo, o adicional por tempo de serviço, teve lá os 5% nos 5 primeiros anos, obviamente isso vai fazer reflexo durante a sua vida e, consequentemente, na sua aposentadoria, chamada de inatividade. Para finalizar, nós temos as gratificações, eu só instituí elas aqui, mas vamos explicar. A gratificação trazida em férias, auxílio funeral e salário família, tá? Então, vamos colocar os respectivos artigos aqui e vamos à explicação. Opa, aqui é 95. As férias. Bom, gente, férias não é novidade, não é uma coisa esdrúxula, todo mundo sabe que a cada 12 meses de efetivo exercício, vocês têm o direito a férias de 30 dias, tudo bem? Lembrando que o legislador proíbe a acumulação de 2 períodos aquisitivos. Eu sempre digo o seguinte, vocês vão adentrar num lugar que já existe, né, gente? Seja no primeiro grau, no segundo grau, no juizado especial, já existem pessoas. Então, vocês vão entrar lá e já vai ter um organograma lá de férias do pessoal, sem medo de ser feliz, tá? Então, não necessariamente quando você completou um ano de efetivo exercício, você vai usufruir do benefício das férias, né? Geralmente tem lá um plano, né, um organograma nesse sentido. Agora, o legislador proíbe quando passa de 2 períodos aquisitivos sem usufruir o benefício das férias, tá? Porque, obviamente, você será indenizado em dobro nesse sentido, tá? Como na esfera privada não é nenhuma novidade. Obviamente que pelo direito de férias, você vai ter o direito, né, daquele 1/3, né? Então, por isso que o legislador aqui colocou como gratificação usufruir o benefício das férias. Auxílio funeral. Auxílio funeral é devido à família do servidor que venha a falecer em atividade. Isso é bem importante, tá? Por quê? Porque tem alguns benefícios que é para o ativo e o inativo. O auxílio funeral é só devido para o servidor que está trabalhando, ou seja, na atividade. O valor a ser recebido pela família, obviamente, é o valor da atual remuneração, tá? Esse é o auxílio funeral. E, por fim, nós temos o salário família, disposto ali no artigo 97, que diz que é devido no valor fixado na legislação federal mensalmente ao funcionário ativo ou inativo. Então, a primeira observação acerca desse benefício, gente, é que é pago tanto para o ativo como para o inativo, tá? E, obviamente, gente, para fazer jus ao salário família, nós temos os dependentes, que, se vocês não se importam, eu vou anotar aqui em cima a dependência dos nossos, para configurar dependente do salário família, tá? Cônjuge ou companheiro, e por isso que também é para o inativo. Filhos ou enteados, até 18 anos, e se for estudante, até 24, o menor sobre a guarda ou tutela, até 18 anos, ou pai e mãe, só que detalhe, sem economia própria. Não se configura dependência econômica quando o beneficiário do salário família perceber rendimento de trabalho ou qualquer outra fonte, e inclusive pensão ou provento da aposentadoria em valor igual ou superior ao salário mínimo. Gente, na verdade, o salário família trazido aqui, ele traz um pouquinho de confusão legislativa, é esse termo que eu vou usar, tá? Porque primeiro lá, ele traz a informação acerca do salário mínimo nacionalmente unificado, depois ele fala acerca dos dependentes e, obviamente, ele reitera a informação que o dependente só vai figurar como dependente desde que não receba ou tenha uma atividade lucrativa ou econômica, tá?
Dado a polêmica, e como eu falei para vocês, eu não aposto em nenhum tipo de vantagem na prova de vocês, né, das vantagens aqui, nem indenização, nem adicional e muito menos as gratificações, tá? E adicional é só 1 por tempo de serviço, porque foi muito mal feito, né? Vamos combinar, né? Então, tá muito truncada. Se vocês derem a literalidade do artigo 97, por isso que eu li e peço para vocês, façam uma releitura. Está muito truncada a informação legislativa, tá? O que nós podemos falar, e outra, né, sabendo que o TJ, operacionalizando prova de primeiro e segundo grau, não gosta de coisa polêmica, vocês entendem isso, né? Então está muito mal feito, né? Já teve vários questionamentos doutrinários acerca desse sentido e tal. O que vocês precisam saber é o seguinte: primeiro, o salário família é devido para o servidor ativo e inativo, ok, sem medo de ser feliz. Segundo critério, claro que para configurar o salário família, que é pago em razão de dependentes, nós temos que entender quais são os dependentes. Ou seja, cônjuge e companheiro, filhos até 18 anos, estudantes até 24 anos. Lembrando que junto com os filhos nós também colocamos os enteados. Temos o menor sob a guarda ou tutela até 18 anos e temos pai e mãe sem economia própria. Lembrando que, além de configurar a dependência, obviamente tem que constar no meu assento individual como dependente. E aí o legislador falou o seguinte: tudo bem, por mais que ele configure como dependente, ele não pode ter nenhum tipo de rendimento, seja pensão, seja aposentadoria ou fonte de renda. Quer dizer, em primeiro momento ele institui os dependentes e ele falou: se alguém recebe alguma coisa, ninguém recebe nada. Tudo bem? Então ele inclui o dependente, só que ele cria condições para gerar a dependência econômica aqui. Tudo bem, gente? Então, o salário família aqui, eu diria que aqui depende de um pouco de cuidado de vocês, mas não, com perdão da palavra, não pirem, tá? Só a literalidade, né? Dá uma olhada lá com carinho, mas não com compromisso em razão ali do artigo 97, ok? Com isso, caríssimos, nós finalizamos essa temática, porque é obrigatório a gente tratar da lei na integridade, né? Mas eu não aposto essa temática na prova de vocês, ok? A próxima sim, licença. Força, fé e foco, tamo junto e até breve.